Olá, nesta semana o meio ambiente esteve no centro do debate, tanto nas redes sociais quanto na grande mídia. Isso porque a Alemanha e a Noruega saíram do Fundo Amazônia. E quando a gente fala de Fundo Amazônia, só fazendo uma retrospectiva rápida, a gente tem que lembrar que ele existe há pouco mais de 10 anos, foi criado em 2008 durante o governo de Lula, na frente da presidência, e ele permite que governos estrangeiros e também corporações nacionais e internacionais doem para a preservação da floresta amazônica. Pois bem, Alemanha e Noruega saíram do Fundo Amazônia. Dois dos maiores doadores, para vocês terem uma ideia, a Noruega doou até hoje 93% dos cerca de 3 bilhões de reais arrecadados ao longo dessa década, e a Alemanha foi com cerca de 5%. Pouco mais de 2% vieram de outras nações e de algumas corporações como Petrobras, Vale e algumas outras. Mas o grosso do dinheiro veio realmente de Noruega e Alemanha. E essas duas nações disseram, basta, somos contra a política ambiental do governo Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto, eles estão certos? Eles realmente se preocupam com a preservação do meio ambiente? Eles realmente têm interesse na preservação da Amazônia? Vamos ponderar um pouquinho sobre essas duas nações, sobre esses dois países. Vamos falar sobre a Alemanha. A Alemanha, ela fala da preservação de florestas no Brasil, de um país que tem 62% do seu território coberto por florestas primárias. Significa que 2/3 quase do Brasil é ocupado por florestas que estão lá há centenas de anos, milhares de anos. Elas não fizeram parte de nenhum projeto de reflorestamento. Nós temos exceções no Brasil, só por curiosidade, no Rio de Janeiro, a maior floresta urbana do mundo, ela é uma floresta terciária. Havia ali Mata Atlântica nativa, e na época do Segundo Império, na época de Dom Pedro II, essa floresta foi toda extraída para a plantação de café. Mas percebendo que o microclima do Rio de Janeiro estava sendo alterado, que havia grandes períodos de seca e também que a temperatura estava aumentando, o imperador determinou que fosse replantada a floresta original. Então nós temos hoje o que se chama de floresta terciária. Foi o primeiro grande projeto de reflorestamento no mundo, partindo de um governo nacional. Fechando parênteses aqui, voltando para a Alemanha. A Alemanha, ela tem cerca de 30%, 1/3 do seu território coberto por florestas, ou seja, proporcionalmente nós temos o dobro. Mas vamos focar nesse 1/3 do território alemão que é coberto por floresta. Essa floresta não é original, não é uma floresta primária. Vocês sabem quanto que tem de floresta primária na Alemanha? Menos de 1%. Os outros 99% de florestas são florestas de reflorestamento, e boa parte dela é explorada comercialmente. Cerca de 90%, 87%, 88% de todas as florestas são em propriedades particulares, e elas têm o foco principal de exploração de madeira para indústria de madeira também e de celulose. A cada 12 anos, ou seja, a cada ano, 8% das florestas são colhidas, que eles chamam de desmatamento, mas lá eles chamam de colheita. Mas elas têm licença legal para que as árvores sejam cortadas e processadas para virar lenha, para virar madeira para construção civil ou para indústria de móveis, e também ser utilizada no processo de transformação de celulose, papel, papelão, essas coisas. O que acontece? 8% das florestas alemãs, ou seja, 8% de todas as árvores alemãs viram madeira, lenha ou celulose. E a cada 12 anos, basicamente, existem novas florestas na Alemanha. Você não tem uma floresta que você olha e diga assim, essa floresta tem 50 anos. Você está falando de 50 anos, não está falando de centenas de anos. Pois bem, essa nação que, além disso, tem as 4 das 5 usinas mais poluentes do mundo, são 4 usinas termoelétricas, das que mais poluem, elas geram energia através do carvão mineral, elas estão lá na Alemanha. E esse país, ele vem falar que não concorda com a política ambientalista do governo brasileiro. A Noruega também, um país que é campeão
de defesa da ecologia, da natureza, tem menos de 10% das suas florestas originais, primárias, né? E um território muito pequeno, são menos de 30% do território norueguês é coberto por florestas, né? E esse campeão da ecologia é um dos poucos países que permite, que aliás nunca proibiu, a caça predatória às baleias, né? É uma importante indústria na Noruega. Para se ter uma ideia de como funciona a caça às baleias, apenas 0,5% do peso da baleia é utilizado comercialmente. 99,5% é descartado em pleno oceano. Eu acho que poucas atividades podem ser tão pouco ecológicas quanto essa. Sem contar também que um país que publicamente critica a caça na Amazônia e a caça também em outros lugares no Brasil, por exemplo, se um fazendeiro no Rio Grande do Sul ele matar um javali, ele pode passar anos preso, né? E o javali, na verdade, a caça ao javali nada mais é do que legítima defesa, porque o javali ataca o fazendeiro, né? Se ele não matar o javali, ele é morto pelo javali. Mas na Noruega, que protesta veementemente contra esses crimes ambientais, a caça a animais silvestres e selvagens é permitida. Em todo o país há cerca de 6 dezenas, 5 dúzias de lobos selvagens, uma espécie em extinção. Ano passado a Noruega emitiu licença para a caça de 16 deles, cerca de 25% da população de uma espécie em extinção. Esse é o campeão da ecologia, o campeão de preservação da natureza. Então eu pergunto, qual o grande interesse que há pela preservação da Amazônia? Por que essas nações ricas e desenvolvidas têm um interesse tão forte na preservação do pulmão verde do mundo? Na verdade, o interesse é pelo subsolo. O subsolo da Amazônia, ele ainda é muito pouco explorado, né? A Amazônia, na verdade, é a maior área não explorada do mundo e sabe-se muito pouco sobre o subsolo. O que sabe-se é que tem a maior reserva de água potável do planeta, o que sabe-se é que é a maior reserva de nióbio do planeta, mas além disso tem petróleo, tem manganês, tem ferro, tem magnésio, tem bauxita, enfim, é riquíssimo. Especialistas econômicos estimam que o subsolo da Amazônia vale a cerca de 2 quatrilhões de dólares. Para que se tenha ideia de como que é isso, né, o quanto representa, o PIB dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, é de 20,5 trilhões de dólares. Então, o subsolo da Amazônia equivale a 100 PIBs americanos. Ou seja, um século de PIB americano é equivalente ao subsolo da Amazônia. Precisa desenhar por que eles têm tanto interesse que a gente não desenvolva a Amazônia, porque eles têm tanto interesse em continuar mandando esmolas, migalhinhas, que não são suficientes para tirar o povo da miséria, o povo do analfabetismo. O povo amazônico ele vive ainda na Idade Média. Muitas comunidades não têm acesso à luz, não têm acesso à água potável, não têm acesso a medicamentos. E isso, se nós pararmos para pensar que a população da Amazônia vive sobre o maior e mais poderoso subsolo em termos econômicos do mundo, isso é muito injusto. Então, na verdade, será que eles realmente querem preservar a floresta ou querem impedir que o Brasil se torne a maior potência econômica do mundo? Do Rio de Janeiro, Mário Linhares.